Olá, pequeninos. O Serial Vô tá um pouco gripado. Mesmo assim, eu vim gravar esse vídeo porque eu encontrei um assunto muito interessante. Quis deixar o meu ponto de vista, né? Estou assim gripado depois que começaram a espalhar por aqui em João Pessoa uma quantidade considerável de chemtrails, que são aqueles rastros químicos que os aviões deixam quando passam. Então nós iremos falar sobre parasitas, mas não da forma comum, sobre vermes e tal. Tentaremos associar estas criaturas com demônios ou alienígenas, porque eles são muito parecidos com as descrições que nós vemos por aí dos demônios. Se nós formos olhar os parasitas em um microscópio, nós veremos algo aterrorizante. São criaturas deformadas. Os corpos são retorcidos, têm ganchos, têm dentes afiados, ventosas que se prendem à carne do hospedeiro. Eles, quando se infiltram no corpo, eles sugam até mesmo a energia vital, manipulam o comportamento e são incrivelmente difíceis de eliminar. Mas se eles forem mais do que apenas organismos biológicos, se na verdade eles forem demônios ou seres alienígenas disfarçados, que eles estão infestando a humanidade há séculos. Bem, Jesus estava alertando, talvez Jesus estivesse alertando sobre esses parasitas espirituais. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração intrigante quando ele expulsa um espírito maligno que não estava saindo facilmente. Ele disse: "Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Isso está em Mateus 17, versículo 21. Sugerindo o quê? Que existem castas, entre aspas, de espíritos que se fixam tão profundamente no hospedeiro humano que apenas métodos extremos como o jejum e a oração podem removê-los. Agora pensem nisso, o que mais se fixa em um hospedeiro? Suga sua energia, causa sofrimento e é difícil de eliminar. Parasitas. Será que Jesus já sabia que algumas doenças e influências malignas eram mais do que apenas enfermidades físicas? E se os parasitas que infectam nosso corpo forem a manifestação biológica de entidades espirituais? A oração, que Jesus falou, jejum e oração. Vamos para uma parte científica. O que a oração faz? Ela eleva a frequência cerebral de 4 a 8 Hz θ, que promove o quê? Um relaxamento, uma regeneração celular e um equilíbrio hormonal. E também, segundo Masaru Emoto, muitos devem conhecer, as palavras e as intenções podem alterar as moléculas da água, a estrutura da água. E já no corpo humano é 70% de água, a oração pode influenciar diretamente na nossa saúde. Além disso, reduz estresse, fortalece o sistema imunológico, ajuda o corpo a eliminar micro-organismos nocivos, como um jardim, que mantém o equilíbrio e repele as pragas. Isso é o que o jejum faz. Agora, quanto à teoria dos alienígenas, bem, dizem que eles são exploradores de outros mundos. Ao longo da história, em várias culturas, são descritos como seres que entram no corpo humano, dominam a mente, se alimentam de sua energia. Muitas dessas descrições se encaixam perfeitamente no comportamento dos parasitas modernos. Vamos para alguns exemplos. Alguns casos estranhos da natureza. Cordyceps é um tipo de fungo conhecido como fungo zumbi. Ele infecta os insetos controlando suas ações, para que eles espalhem esporos antes de morrerem. O infectado ele perde a vontade própria, assim como os humanos possuídos por certas entidades. Toxoplasma gondii, o manipulador mental. Esse faz com que os ratos percam o medo dos gatos e se entreguem ao seu predador. Nos humanos ele pode aumentar consideravelmente a impulsividade, a agressividade e o desejo pelos riscos.
Loa Loa. Esse verme ele anda pelo olho. Isso é um parasita, pequeninos, de verdade. Ele se mexe dentro do olho humano, exatamente como algumas descrições de implantes alienígenas ou quem teve experiência de abdução. Estes seres eles operam de maneira quase inteligente. Eles se infiltram, alteram o comportamento e garantem a sua sobrevivência sem serem detectados. E se eles não evoluíram na Terra, mas foram introduzidos por uma força externa, seja ela alienígena ou demoníaca ou uma outra força, não sabemos. Mas esses parasitas podem também ser um instrumento de controle da humanidade. Porque se eles alteram as emoções, alguns deles fazem isso, também desejos e comportamentos, a presença deles no planeta faz um sistema de controle maior. Eles podem estar influenciando os líderes mundiais, causando guerras, crise e desordem social. Algumas tradições ocultistas falam sobre larvas astrais. São entidades invisíveis que sugam a energia das pessoas, se alimentando de suas emoções negativas. Será que essas larvas espirituais têm uma contraparte física? E os parasitas que habitam nossos corpos? A pergunta que fica é: quantos de nossos pensamentos e emoções realmente são nossos, né? Quantos podem estar sendo gerados por alguma coisa que vive dentro de nós? E talvez essa batalha espiritual sempre tenha sido mais física do que imaginamos.